Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma live, porque hoje eu já fiz uma mais cedo com a Alexandra, que infelizmente não consegui gravar porque a live travou e aí não consegui gravar aqui no IGTV e nem vai passar também no YouTube. Mas em breve eu vou marcar uma nova live com a Alexandra e aí a gente vai marcar uma nova data, tá? E eu aviso para vocês. Bom, e hoje então uma live muito bacana, seja bem-vindo a todos. Meu convidado já chegou aqui, vou chamar ele daqui a pouquinho. Eu só quero ler aqui um pouquinho, né, falar aí do Robson, que hoje a gente vai fazer uma live literatura, arte e cultura na Baixada Fluminense. Gente, um projeto incrível que ele tem, um trabalho muito legal que ele tem, e aí ele vai contar um pouquinho dessa história e outras histórias também pra gente, tá? Então eu vou chamar ele aqui agora. Deixa eu só colocar aqui nas pautas que a gente fez para eu não me perder. Então vou convidá-lo aqui. Então vamos lá. Aguardar o Robson entrar para a gente então fazer essa live muito bacana e ela vai estar Oi, gravada aí no YouTube. Ei, Robson, tudo pessoal, bem? boa tarde. Tudo bem, deixa eu ajeitar aqui o celular aqui. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos e Bem, todas. você tá bem aí no Rio? Tô conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? O áudio tá Tô. bom? Tá bom, você tá me escutando bem? Tá me ouvindo bem também? Tô Me ouvindo bem, escutando você e me também. vendo, né? Escutando e me ouvindo. Eu falei a mesma coisa. Faz parte, faz parte. Eu queria Ó. falar me escutando e me vendo. Aí eu falei as duas coisas, apesar que as duas coisas não são iguais. Ó a saúde mental, hein? Olha lá, hein? A gente, Tá, tá... a gente que trabalha demais, sabe? Uma hora um dia dá choque aqui nos neurônios. Mas que bom que você está aqui, né? Tem muito tempo que a gente, né? Assim, eu estava programando de chamar o Robson para fazer alguma live com ele. E aí, quando eu abri o canal do Café com Cultura, né? E aí, todo o outro canal que eu tinha de psicologia e arte, eu passei tudo que é de cultura, arte, essas coisas todas para esse canal, como de mesa posta, etiqueta, viagem. Então, são outros assuntos que eu gosto, que eu acho que é bacana eu estar falando aqui realmente porque eu amo esses assuntos. E aí eu falei, não, eu quero uma das pessoas que eu quero convidar é o Robson, até porque ele tem uma história um pouquinho aí na minha vida das minhas visitas, né? O Instituto Nise da Silveira foi quando eu conheci a primeira vez. E aí de lá a gente não perdeu o contato, mesmo que a maioria das vezes é aqui de forma virtual, né, Robson? Mas, como Aham, diz, sim, a sim. distância é que faz isso. Mas quando eu tô aí, eu tô aí. Ah, com certeza, com certeza. Bem, eu gostaria de me identificar, né? Primeiro agradecer o seu convite, né? Apesar de um bom tempo você já ter falado, enfim, todo mundo tem o seu trabalho, sua vida pessoal e tem os seus trâmites particulares, enfim. Demorou, mas chegou, né? Demorou, mas chegou a É hora, tudo né? na hora certa, né? Tudo tem seu tempo, não adianta você Tudo querer atropelar as coisas, passar por cima que não adianta, né? Tudo tem seu tempo. E a hora chegou, né? Agradecer Exato. o seu convite, parabenizar pelo seu trabalho, que é um trabalho muito grandioso. Você, independente das redes sociais, eu conheço um pouco do seu trabalho, porque eu via lá no Luiz da Silveira, a sua pesquisa, você sair de Minas Gerais para ir para o Rio de Janeiro, fazer E que não pesquisa. foi nenhuma, nem duas, nem três, né? Que na verdade esse caminho eu tenho feito desde 2015, indo e voltando, às vezes até mais de uma vez por ano. Às vezes teve ano que acho que foi em Hum, 2015 mesmo, eu fui 3 vezes. Quer dizer, né? Para a gente sair daqui, se reorganizar, sair da rotina da gente, do trabalho, para ir para outro lugar, para pesquisar essa coisa toda, né? Então, e viver, né? E vivenciar nisso da viver. Silveira, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. E hoje eu não trabalho mais lá, mas eu sempre tenho contato com o pessoal. As pessoas entram em contato comigo, quer tirar algum tipo de dúvida, mesmo não estando lá, na medida do possível, eu ajudo de forma online. Quer dizer, os laços não quebraram, a corrente não É quebrou. verdade. A corrente está cada vez mais forte e mais fixa, e cada vez a tendência é crescer ainda mais, porque a nossa luta antimanicomial é independente se está lá ou não. A É luta verdade. continua, Tanto que nós estamos entendeu? aqui, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que agora eu faço parte da terceira uma rede de leitura, né, de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, sou bibliotecário lá,
que é uma rede de bibliotecas comunitárias, são 7 bibliotecas comunitárias que fazem parte da RNBC, né? Aconselharia você depois, né, a consultar lá o nosso site da RNBC, rnbc.org.br. Se você quiser fazer algum tipo de contribuição, tanto na RNBC como nas nossas bibliotecas, pessoalmente, a gente está precisando de ajuda aí, ainda mais nesse momento pandêmico, né? Momento complexo, né? E somos 7 bibliotecas, né? Biblioteca Balaio de Leitura, Varanda Literária, Josemar Coelho, a Vila Araci, a Chocobi Mães, Gigi Guerra e Tapete Literário, né? Então, esse conjunto de bibliotecas que tem mediadores e mediadoras de leitura que faz um trabalho árduo e sério em relação ao fomento à leitura e rodas de leitura e dentre outras coisas. Legal. E aí, para a gente, então assim, já começar um pouco aí, que você já se apresentou, né, o seu trabalho hoje, como que ele é e tudo, né, para quem não sabe. Então, o Robson, ele faz um trabalho aí na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, um trabalho muito bacana de literatura, né, ele citou aí alguns projetos, né, que ele já trabalha. Eu conheci o Robson lá no Instituto Nise da Silveira, numa das idas que eu fui lá. Inclusive, eu acho que foi quando eu fui levar meu trabalho de conclusão de curso de psicologia, né, para ele deixar lá na biblioteca, né, do Instituto. E aí eu deixei um lá, deixei um no Museu Imagem do Inconsciente e um na Casa das Palmeiras, porque o meu trabalho falava da vida e obra da Nise da Silveira. Então, como diz, eu achei muito necessário de ter esse trabalho registrado nessas instituições, né, porque tem a ver com o trabalho da Nise ali, né. Então, a minha diva inspiradora, né, tinha que também ter um pouquinho da minha palavra, a minha versão, né, do meu olhar quanto a esse trabalho dela, que eu acho incrível. Assim, gente, se não conhece, visitem, né, porque é muito bacana lá no Instituto Nise da Silveira. Bom, e aí eu queria que você falasse um pouco, né, conforme aqui eu estou na colinha aqui, Fica à vontade. Dessa cultura e dessa arte, né, da Baixada Fluminense. Como que é esse seu trabalho? Como que começou? Porque hoje você não está mais lá no Nise. Então, como que foi esse processo de sair do Nise para ir para lá? Ou você já tinha esse trabalho anterior, foi para o Nise né, e assim, em paralelo, esse trabalho, né, de novo lá na Baixada? Como que foi isso? Assim, surgiu esse gosto, esse desejo, essa vontade de fazer esses projetos? Mesmo antes da graduação, eu sempre curti livro, cultura, cinema, arte. E independente até de eu estar trabalhando na Lunise e agora na Rede Terciando, eu sempre fui uma pessoa que gostei de cultura, sempre procurei me informar, sempre procurei pontes culturais, né? E eu sempre reparei, não só no município onde eu moro, e na toda a região circuncisa da Baixada Fluminense, que nós temos cultura na Baixada, né? Às vezes a pessoa ela não tem essa sensibilidade de enxergar que lá nós temos, por exemplo, os poetas e poetisas, nós temos atores, nós temos locais culturais, por exemplo, o próprio trabalho que eu faço, não só eu, mas um grupo faz, por exemplo, na Terciano, é um trabalho de cultura muito sério. É um trabalho cultural que agrega não só o conhecimento, mas a questão do fomento à leitura, por exemplo. Dá uma oportunidade às pessoas da Baixada Fluminense, que são, infelizmente, pessoas marginalizadas, de ter uma oportunidade de você crescer educacionalmente, quem sabe fazer uma faculdade, lançar um livro, ajudar as pessoas do bairro em relação à incidência política, entre outras coisas, né? Então a Baixada Fluminense, independente de qualquer coisa, ela é rica, ela é muito rica em relação à cultura, entendeu? E é legal, né, você colocar isso, porque às vezes as pessoas, de um modo geral, ou então a gente nunca parou para pensar que a cultura e a arte, ela está em qualquer lugar, e ela tem acesso a qualquer lugar. Mas eu penso também que se não fossem os agentes culturais, né, nós agentes culturais, que gostamos da cultura, que trabalhamos também com cultura, se a gente não conseguir visualizar que a gente pode colocar esses projetos mais ainda a fundo nisso, pode passar despercebido, às vezes, riquezas desse bairro, dessa comunidade, né, daqueles moradores, da história tradicional das famílias. Então, quer dizer, é muito rico, né? E aí a gente parar para pensar que todo e qualquer lugar que a gente vá, né, Robson, tem cultura, tem arte, tem desejo, tem vontade, tem educação, né?
e chamar atenção, né, por diversos pontos culturais que nós temos, apesar que nessa fase da pandemia, né, os locais estão fechados, por exemplo, nós estamos em trabalho remoto, online, os mediadores e mediadoras de leitura têm feito um trabalho remoto nessa fase pandêmica, né? Mas, por exemplo, a gente tem o Museu Vivo do São Bento, que tem um legado muito forte em relação à história da Baixada Fluminense, né? E faz um trabalho cultural muito grande, já recebeu vários prêmios, o Museu Vivo do São Bento. Nós temos, por exemplo, a gente está tentando aí fazer o tombamento do terreiro do Joãozinho da Gomeia, né? Que fica em Caxias, né, onde fica o grupo da Teceno, que é o tombamento porque tem uma identidade, tem uma história ali, né? E muita gente não sabe da história mais ou menos do Joãozinho da Gomeia e o que ocorreu ali. Por exemplo, Getúlio Vargas, diz que Getúlio Vargas visitou o terreiro da Gomeia, por exemplo. Jorge Amado, quando ele saiu da Bahia para vir para Caxias, para vir para o Rio de Janeiro, ele conheceu o Jorge Amado, enfim. Tem toda uma história que algumas pessoas, infelizmente, da Baixada Fluminense não têm esse tipo de conhecimento, né? E o que nós tentamos fazer, né? Passar esse tipo de conhecimento e mostrar para as pessoas que nós somos uma joia rara, né? Nós temos o nosso potencial, né? Exatamente. Muito legal isso, assim, que é um trabalho, assim, muito gratificante, muito necessário, né? Muito necessário, né? Que as próprias pessoas não percam as suas raízes, não deixem de valorizar aquilo que é dela, que está perto dela, seja onde que for que a pessoa more, o estado, o país, né? É legal a gente não perder essa identidade da gente, né? Quantas pessoas que a gente vê que mora fora, por exemplo, do Brasil, e levam, né, para si, para a cidade, para sua casa, essa identidade, leva ali esse empoderamento, assim, eu sou brasileiro e tenho muito orgulho e eu gosto dessa minha arte do Brasil, eu gosto dessa cultura do Brasil, né? E assim, a gente não perder isso, porque isso é tão importante que senão um dia isso vai morrer. E a gente não pode deixar morrer, né? Ah, com certeza, ele pode deixar a nossa identidade morrer, né? A gente tem que lutar, e é uma luta árdua, excessiva e incessante, né? Ela não para, né? Ela continua incessantemente, né? Por gentileza, eu gostaria que você falasse um pouco do teu livro que você vai lançar, se tem já alguma coisa já feita, se está no prelo, como é que está esse trâmite? Fala. Eu sei que você também quer falar seu livro, então fala do nosso livro lá no final, porque aí nós vamos trocar figurinha de livro, tá bom? Aí a gente deixa mais no final para a gente ficar focado mais nesse assunto, né, do que você traz aí das bibliotecas, sabe, essa coisa da literatura, desse acesso, que eu acho que é tão bacana isso que você faz, né? E aí, por último, a gente vai tricotar aqui dos nossos livros, porque aí é só para não ficar meio embolada a ordem aqui no raciocínio, né? Só mesmo para ajudar nesse aspecto, tá? Mas não vou deixar não, porque tá anotadinho aqui, tá? Bom, então eu queria... Pode falar? Não, fala você, pode falar. Tá. Aí eu queria então que você falasse um pouco, né, com mais detalhes e tudo, dessas bibliotecas comunitárias, né, que se chama aí Tecendo uma Rede de Leitura de Duque de Caxias, né, que foi o que você passou. Então, como que é esse trabalho? Como que ele começou? Quais pessoas que atinge? Qual a amplitude, né? Fica só em Duque de Caxias ou naqueles bairros, né, naquelas cidades próximas ali também atinge? Como que é isso, né? E quais resultados, né, que você já teve aí, que eu acho que é muito legal mostrar os resultados também, né? Nossas bibliotecas, elas ficam no terceiro distrito, né, de Caxias, ou seja, fica nessas regiões periféricas aqui de Duque de Caxias. O que chama atenção é que essas regiões têm uma demanda muito grande em relação à cultura e em relação à educação, né? E a rede Teceno, que faz esse trabalho grandioso, né, não é só eu, é um grupo que faz, mostra que o grupo é muito forte e ingressado em levar a essas comunidades um pouco mais de cultura e educação. Nós temos o grupo de incidência política, por exemplo, que faz um papel que nós estamos lutando aí pelo PMLLB, que é o Plano Municipal de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Duque de Caxias, né? Nós estamos aí numa luta já de anos, já, não é de agora, né, para implementar esse plano dentro do município de Duque de Caxias, né? Nós temos aí uma luta grande, árdua, que não vem de agora para poder implementar esse plano. Por exemplo, agora teve as eleições municipais, né?
houve uma troca na Câmara de Vereadores, o prefeito se reelegeu e tal, mas a luta continua, ela não para, né? E vamos ver aí, esse ano de 2021, apesar da pandemia, a gente está aí lutando aí para a implementação desse plano, né? Uhum. E os bairros que abrangem nossas bibliotecas é Saracuruna, Jardim Primavera, mais Saracuruna, Jardim Primavera, e tem a Vila Araci, que é em Parada Angélica, né? Você que é de Caxias, aí da Baixada Fluminense, você sabe mais ou menos onde fica aí, justamente em áreas periféricas. Uhum. Muito legal. E qual o público que, assim, que mais frequenta esse projeto? Como que é, assim, para a gente entender um pouco? Geralmente são crianças, né? Porque nós temos os mediadores e mediadoras de Jesus que faz aquela roda, aquela terapia, né? Bota as crianças no chão, aí faz aquela roda, aí tem aquela apresentação de livros, livros infantis. Aí a Chile está botando que é desde 2011, aí a Chile participando conosco, faz parte da Josimar, da Biblioteca Josimar Coelho, desde 2011. E, enfim, nossos mediadores e mediadoras fazem esse trabalho direto com as crianças, né? Com rodas de leitura. As crianças sentam, opinam, uma fábula, é uma viagem literária muito gostosa, né? Que essas pessoas fazem nas bibliotecas comunitárias, né? E não é a parte educacional, porque às vezes a pessoa está precisando de um livro para poder estudar, é um local de estudo também, né? Aí está falando que é 10 anos de muita persistência e superação, né? A implementação do plano. Né? O trabalho que dá certo tem que ter, né? Essa persistência, perseverança, determinação, porque senão... Uma década já, né? É complicado, é muito complexo, né? A gente até chama, a gente tenta fazer nós fazemos a incidência política, né? Chamar a comunidade. Essa própria live é para poder chamar a comunidade de Caxias para abraçar essa causa política. E vai ficar gravado, então, ó, divulga para todo mundo, inclusive todo mundo aqui, ó, chama no aviãozinho aí, manda para todo mundo. Vai compartilhando, né? Chamar para essa incidência política, né? Que todo mundo vai sair ganhando. Esse plano é um plano que vai abranger educacionalmente, culturalmente o município de Caxias muito bem. Uhum. E quais os resultados que vocês já percebem, né, com esse projeto assim, das bibliotecas, né? E como que vocês percebem, assim, o que já pode falar assim, isso aqui é resultado disso? O que vocês acham? Por exemplo, no início da fase pandêmica, né, nós distribuímos, o grupo, né, distribuiu cestas básicas e kits de higiene, né, para a população em torno das BCs, dos bairros onde residem em torno das BCs, né? E isso a população ficou muito grandiosamente, né? Por ver a nossa luta que vai além dos livros, né? A gente alimenta com o livro e alimenta com o alimento mesmo, entendeu? Essa coisa ambígua, né? A gente faz esse alimento. Os dois são necessários, né? A gente não, aquela velha frase, né, do Titãs, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte, né? E essa fase comida, né? muito mais do que comida, né? A gente precisa de educação, arte, saúde, etc, 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 né? A Chile está aí complementando aí, que são crianças e adolescentes, jovens e adultos também atendemos. Né? Tá contribuindo aí da Biblioteca Josimar. Forte abraço aí para a Chile aí. Legal. E aí eu queria que você me falasse um pouco também, porque é lógico que a gente vai percebendo vários movimentos aí paralelos, né? E deles a gente pode falar aí dos autores, né, de livros da Baixada Fluminense. Como que foi surgindo isso? Foi por causa do projeto ou já tinha antes? E aí o projeto só alavancou mais ou então incentivou mais pessoas a partir disso a começar a escrever o seu próprio livro? Que tipos de livro? Como que é essa história? Essa questão do livro já há um bom tempo já acompanho, né? Porque, como eu falei anteriormente, desde o começo da nossa live, né? A Baixada Fluminense tem rubis e diamantes assim esplêndidos, né? Tem várias publicações de livros, por exemplo, o Museu Vivo do São Bento tem muito livro para vender de autores e autoras da Baixada Fluminense. O Patrimônio Histórico de Duque de Caxias, que fica no subsolo, da Câmara de Vereadores, também tem livros para poder vender de autores e autores da Baixada Fluminense. Eu posso até exibir alguns deles aqui, em relação a isso. Mostra para todo mundo que está participando aqui, até porque vai ficar gravado, então depois as pessoas veem, né? E depois eu vou falar no final do meu, pode ser? Eu vou citar outros e outros. No final, então eu vou falar o meu. Então tá bom, então. Vai falando um pouquinho mais aí também, né, da literatura, desse trabalho. Sim, sim.
Por exemplo, esse aqui A é gente um... tem tempo ainda, por isso que eu tô aqui, mas aqui a gente tem tempo. Vai me controlando aí, vai me controlando aí, Mas eu fico vigiando o tempo. Fico vigiando o tempo. Eu fico preocupada que a gente tem muito tempo ainda. É porque no Instagram corta, né? Parece que 1 hora corta, se eu não estou equivocado, né? Não, as lives agora não são mais 1 hora. Já tem, acho que desde o final do ano passado, que a live ela pode ultrapassar 1 hora. Então não precisa ficar preocupado. Mas assim, a nossa live é só 1 hora mesmo, porque até para disponibilidade do nosso tempo, eu tenho outras coisas marcadas aqui, então sim, claro. Não posso ultrapassar de 1 hora também. Não. Eu já fiz 2 lives hoje. Eu já fiz uma de 1 hora com a Alexandre. E antes eu fiz uns 30 minutos que eu tenho segunda-feira aqui no canal também, de mesa. Então, senão na cabeça, né, fica muito cheio de coisa. Então, tudo organizadinho. Tá bom, então vou apresentar esse livro aqui, que é O Córrego, de Lázaro Cassar, que é um professor aqui de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. Ele que trabalha no bairro do Pantanal, em Duque de Caxias, e faz um trabalho de literatura lá muito, muito sério em relação a isso. Ele lançou esse livro, aqui é O Córrego, eu já li ele, muito bom livro. Esse é de quem? É Lázaro Cassar, O Córrego. Tá. Muito bom o livro. E a maioria dos livros, eles falam de quê? Assim, a maioria dos livros, dos autores, eles gostam mais de quê? É muito diversificado. Por exemplo, isso aqui são contos. Isso que eu apresentei agora. São sobre contos. Né? E sobre experiência de vida, enfim. Deixa eu apresentar mais uma aqui. São tantos que eu só vou deixar... Por exemplo, esse aqui é muito interessante. Eu falei aqui, ó. Nós temos 25 minutos ainda. Não, 35 minutos ainda. Ih, tá tem bom. tempo ainda. Tem tempo pra caramba. Quem quer saber um pouco mais da identidade e a história do município de Duque de Caxias, desde o século XVIII até a década de 80, é uma síntese, né? Do século XVIII até a década de 80, né? É o livro da professora Marlúcia Santos de Souza. Que contam a história da cidade. Eu gosto muito desse muito livro. bom. Eu adorei esse livro. Eu adorei. Ela faz uma síntese do século XVIII até a década de 80, né? Sobre a história de Duque de Caxias, né? E ela é conselheira do Museu Vivo de São Bento. Então, ela tem só esse livro lançado, não, mas eu vou indicar esse aqui, porque ela conta uma história, uma síntese do município de Duque de Caxias. Ela fala sobre o Joãozinho da Gomeia, que eu citei aqui. Ela fala sobre Solano Trindade. Ela fala sobre ditadura em Duque de Caxias, época de ditadura, enfim. Ela pega as principais nuances históricos do município e, enfim, e faz uma síntese, né? O livro é esse aqui. Você está dando para ver. Dá para ver. Ô, Robson, tem alguma iluminação mais próxima aí que o seu rosto está um pouco escuro? Se você tiver uma abajur, alguma coisa assim que não sei, rapaz, deixa eu ver aqui, mas eu acho... Eu vou ter... Tá escuro, as pessoas né? verem a sua beleza. Você tá querendo esconder a sua beleza? Claro. O meu cabelo, então, as pessoas têm inveja do meu cabelo. Pois é. Sabia disso? Você tem que cortar esse negócio direito aí, uai. Deixa eu ver o que eu faço. Eu vou tentar dar uma de MacGyver aqui, cara. Vai ver se a coisa vai. Vou tentar dar uma de MacGyver aqui, mas vamos ver, né? Aproveitar aqui, falar com todo mundo, agradecer a todo mundo que está entrando aí, participando com a gente, que a live vai ficar gravada aqui no IGTV e depois eu vou passar ela pro YouTube, tá? Do Café com Cultura. Aí só vocês Opa, show de bola. Não sei se melhorou. Melhorou. Já tô vendo assim uma coisa mais Robson. É porque aqui é muito escuro e a lâmpada aqui fica um pouco distante do teto. E realmente fica um pouco... Melhorou, galera. Bota aí no chat. Ficou uma porcaria. Melhorou? Não, agora melhorou. Legal? Então tá bom, então. Ele tá querendo esconder a beleza dele, gente. Então vamos lá. Tem mais livro aí para mostrar? Tem mais livro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mais um de contos. Entre Mentes, do Márcio Avelino. Um livro de contos, né? Ele é de Caxias, né? Mas atualmente mora em Magé, mas está sempre em Caxias. E, enfim, ele que é formado em letras pela FEUDUC, né, que é uma faculdade particular de Caxias, que está numa fase aí meio complexa, né? A FEUDUC de Caxias, que não quero falar isso agora, que senão vai dar pano para manga, né? E esse livro aqui, ó, Entre Mentes, que são vários contos, né, que ele escreveu, entendeu? Legal. Um livro muito interessante mesmo. Aí, Thiago Pavani aí dando um alô aí. Beleza, Pavani? Tranquilo aí, Pavani. Tamo junto aí. Tá chegando aí. E deixa eu ver mais um livro aqui.
O livro de poesia da Nice Neves Buta, né, que ela é de São João, mas está sempre em Caxias também, sempre fecha com a gente, sempre fecha com a Teceno, Mas é tudo ao uma redor, ótima né? mulher. Caxias, no Meriti, tudo aí é do É lado, tudo, né? tudo junto, tudo é Baixada Fluminense. Tudo aí, ó, tudo pertinho. Eu lembro que em Tudo... 97, olha pra você ver, eu tenho uma história com essa região aí, que eu falo que eu sou a mineira mais carioca, mais fluminense, sei lá, que existe. Porque eu falo que o Rio é o quintal da minha casa, porque sempre eu tô aí, né? Se não é por Nisa da Silveira, é por outra coisa antes da Nisa da Silveira. Então sempre eu Mas tô aí. quando você vai para o Rio, você passa por Caxias. Você não desce a Serra de É, Petrópolis. é. Você De passa ônibus, sim. De avião, não, né? Assim, a não ser de que o avião avião vai dar um jeito. A maioria das vezes eu vou de avião porque é mais rápido, é mais rápido. fácil. Mas algumas vezes, às vezes eu vou, ou às vezes eu volto. Depende também muito, assim, assim, do valor da passagem. Às vezes eu tenho um Sim. crédito lá de milhas, só dá para ida, não dá para volta, então eu vou de avião e volto de ônibus. Então depende um pouco, assim, disso, né? Mas eu lembro que em 97 eu trabalhei numa empresa em Belo Horizonte, porque eu sou de lá, nasci lá, e eu tenho 18 anos que eu moro aqui em Sete Lagoas. E aí, quando eu trabalhei nessa empresa em Belo Horizonte, eu estava assim, começando a minha carreira profissional, eu estava fazendo estágio de psicologia na época, eu comecei meu curso de psicologia lá atrás, parei, voltei, né, e terminei e tal. Mas nessa época de 97, eu era estagiária de uma empresa de telecomunicações em Belo Horizonte, bem próximo, assim, um bairro bem próximo do centro. E aí essa empresa ela tinha filiais no Brasil inteiro, né? E a matriz Uhum. era em Belo Horizonte, mas filiais no Brasil todo. E aí um dos lugares que mais tinham filiais era no estado do Rio de Janeiro. Então sempre eu viajava a Belo Horizonte e Rio de ônibus na maioria das vezes, muitas vezes. Então era final de semana eu trabalhava no setor de treinamento, né, da empresa. Então eu que organizava os treinamentos, dava suporte para os instrutores, às vezes eu dava alguns treinamentos, isso lá em 97. Então eu fiquei muito assim, no ano de 96, 97, e não sei se. Não, 96, 97. Foi assim, o maior tempo, assim. Eu fiquei muito nessa época, viajando muito para São João do Meriti, que tinha filial, em Duque de Caxias, que tinha. E tinha outras cidades também ali próximo, né? Eu ia também para Petrópolis, para Teresópolis, para o próprio Rio. Porque no Rio é onde que tinha mais, assim, não só na capital, como tinham várias filiais na própria capital, quanto também no interior do Rio, ou aí na Grande Rio mesmo, assim, ao redor da capital. Então, eu ia sempre. Eu tenho histórias, assim, hilárias que aconteceu Sim. nessa época que eu fui lá. Gente, tem umas coisas que até hoje eu lembro e morro de rir, assim, que foi muito bacana, assim, com a turma que eu fui, que eu trabalhava. Umas histórias, assim, inusitadas, assim, que é que, assim, contar não acredito. Então, eu passei esse tempo muito de 97, muito nessa região aí, porque eu ia a trabalho. Então, eu ia sempre organizar os treinamentos da empresa e tal. E foi muito legal essa vivência que eu tive nessa época. Uma época Pô, que boa. bom. Bom, bom, show de bola, muito show de bola. Bem, Epiderme Poética, né, da Anice Neves Buta, né? Professora, né? Lançou esse livro de poesias, né? Muito interessante o livro dela, muito bom, um livro de poesias. Só mostrar aqui para o pessoal já ficar ciente aqui. Muito bom Legal. esse livro. Deixa eu ver mais uma aqui. Mais um aqui, eu vou... Esse aqui é interessante. Ainda não li não, tem que ler esse livro aqui. É Enxergando Através da Escuridão, do Seu Matias, né? Que é o Seu Matias, ele é de Belford Roxo, ele é do reggae, né? O Rastafari, né? Ele é o Rasta aqui de Belford Roxo. Que Belford Roxo, para quem não sabe, tem um grande gênesis de reggae. Por exemplo, Cidade Negra, né? Para quem não sabe, é de Belford Roxo. Muita gente não sabe disso. Não, eu não sabia. Legal. Cidade Negra é de Belford Roxo, só que anos depois o Tony Garrido entrou no grupo e tal, mas começou em Belford Roxo, do bairro da Luz, né? Enfim, tem muitas bandas de reggae em Belford. Hoje eu não sei como é que tá meio, né? Mas o Seu Matias ainda continua cantando reggae e tal, e ele lançou esse livro aqui, tem um CD lançado e tem esse livro, tem 2 livros publicados, eu só tenho só esse aqui dele, né? Que é Enxergando na Escuridão, do Seu Matias, né? Só Legal. mostrar aqui. Muito bom. E esses livros eles estão disponíveis onde, Robson? Se caso as pessoas quiserem É, adquirir. Acho que é legal a gente falar isso, né, sim, dessas sim. pessoas. Se tiver mais aí, não tem problema. Mas eu acho que é legal, assim, já deu um gostinho bacana aí, né? Mesmo que você queira mostrar mais. Mas onde que as pessoas encontram esses livros?
Geralmente, eu aconselharia. É porque é complexo esses autores independentes. Foi um ótimo questionamento que você abordou agora. Porque esses autores independentes, têm uma certa complexidade, principalmente financeira, primeiro para publicar. Para você publicar um livro hoje em dia é muito complexo. Não A é questão fácil. financeira Oh, e se, e se você tiver oh, dinheiro, eu sei. eles vão ver o seu projeto e vão ficar de mimimi. Também tem isso também. Uhum. Então, principalmente grupo LGBTQIA+, quem é de Umbanda e Candomblé, mesmo que tenha dinheiro para publicar, é meio complexo. Esse tipo de preconceito está quebrando, porque as editoras estão lançando aí novas editoras já com essa política voltada. Então, esse paradigma está sendo quebrado, graças a Deus. Apesar que não Né? precisava, né? Às vezes de uma editora É, específica lançar isso para valorizar esses tipos de autores, não é? Esses tipos uhum, de tema, uhum. né? Sim, sim, claro. O que eu aconselharia era o Museu Vivo do o Museu Vivo de São Bento, em Caxias, né? E a parte do histórica de Duque de Caxias, que o patrimônio histórico, que era o subsolo ali da Câmara de Vereadores de Caxias, ou diretamente com o autor. Eu tenho contato com a maioria deles. Isso aqui tem tudo contato, né? Tá, a pessoa pode entrar em contato com você, então, no seu direct, Sim, e sim. aí você passa o contato Pode. dessas pessoas, né? Faço contato. Tá, Sim, sim, positivo. Positivo. tá legal. E aí, para a gente, né, começar a fechar um pouco aí a história, antes da gente falar dos nossos livros, né? Eu queria que você falasse um pouco dos aspectos da leitura em tempos de pandemia, que eu acho muito importante. E vamos parar para pensar, né, Robson? O que que salvou as pessoas desde o início da pandemia até hoje? Porque já que a gente, né, não pode tanto sair de casa ou ficar aglomerado, a gente sabe que tem um monte de gente fazendo isso de forma irresponsável e por isso que não vai acabar tão cedo, né? É. Infelizmente, porque as pessoas assim, Infelizmente, infelizmente. saiu a vacina e está fazendo o que quer, porque vou ser vacinado mesmo. Então, assim, a gente não sabe quando todo mundo vai ser vacinado, né? E quem aí quem tem, não sabe que tem, passa para quem tem, né? Vai para a rua, vai passear, não se cuida, né? Com o mínimo aí que precisa e traz para casa, né, a doença. Então, assim, gente, não acabou a pandemia ainda. Mas a gente sabe que, assim, muitas pessoas precisam trabalhar. Eu mesmo, em outubro, eu voltei a trabalhar, né, presencial, atendendo consultório, porque eu atendo a terça-feira online, quarta e quinta presencial. Então, assim, só que até outubro, de março a outubro, eu estava atendendo só presencial, só online, né? Porque não Online. tinha jeito de a gente sair mesmo, porque foi necessário. Mas tem uma hora que não dá mais, porque a gente, né, como diz, precisa nos sustentar, então fica complicado. Aí em outubro eu vi que eu estava me sentindo também segura para voltar, e aí eu voltei, né? Segura entre aspas, porque segura 100% nem com vacina ninguém vai estar, né? Então, assim, a gente tem que ter muita ciência disso. Mas a gente pode perceber que desde o início da pandemia, principalmente nos primeiros meses, assim, de março até junho e julho, gente, o que mais segurou todo mundo dentro de casa, o que mais divertiu as pessoas, o que mais mostrou para as pessoas o que é, né, assim, ficar dentro de casa e valorizar foi a arte, porque a arte salvou, a arte curou, né? Foi a arte que, assim, várias pessoas de vários países puderam mostrar os seus trabalhos nas suas janelas, né? As lives no YouTube, as lives, né, no Instagram. Quantas pessoas fizeram shows aí gratuitos para as pessoas para, né, aliviar um pouco aí Ah, essa sim. questão de ter que ficar em casa? Gente, foi a arte. Então, a arte, quando a gente fala arte cura, arte humaniza, é isso. E aí, quando você traz, que eu achei muito bacana, assim, esses aspectos da leitura em tempos, né, de pandemia, quantas pessoas, né, compraram seus livros aí? Eu mesmo comprei, eu já comprava muitos livros, assim, pela internet e É. tudo. Mas eu comprei mais ainda, né? Não li nem a metade ainda, porque não dá tempo de ler tudo que a gente quer, assim, É. mas a gente vai Jeito de lendo conforme, ensinar. né, vai colocando assim. Eu falo que tem uma fileirinha ali no meu criado ali, tá um montinho, só tá aumentando ali, mas Eu, você fala assim, tá lá, eu, porque tá ali para poder, né, ler uma hora, porque eu vou lendo aos poucos mesmo. Mas eu acho que é importante isso, a gente quando fala dessa questão da leitura, o quanto que foi importante, às vezes a gente colocar ela em dia, o quanto foi importante a gente começar o hábito, porque leitura é hábito, né? sim. E saber também planejar o nosso tempo para leitura. Eu acho que é importante isso. Porque não adianta falar assim, eu comprei o livro e não tiro um tempo para o livro, né? Assim, e aquele livro que realmente você gosta, que você, assim, o assunto que é bacana, pode ser técnico, ou de literatura, ou de poesia, seja o que for. Mas qual que é a sua visão que você tem aqui
né? Uma pessoa que está diretamente aí em projetos de leitura, de biblioteca. Como que foi o seu olhar aí, né, da leitura em tempos de pandemia? Essa fase, né, pandêmica, né, tem essa fase ruim, claro que ninguém queria estar passando por isso, obviamente, mas eu acho que como as pessoas, né, as pessoas sensatas estão dentro das suas residências, elas puderam, por exemplo, pegar aquele livro e ler aquele livro que já estava na estante ali, no cantinho há um bom tempo, que já era para ter lido e não leu. E, por exemplo, né, algumas editoras, né, relatam que a compra de livros cresceu muito. Acho que isso é muito legal, muito importante, né? A questão também de livros eletrônicos também, você baixar livros eletrônicos em acesso aberto, ou você já comprar, porque alguns que não estão em acesso aberto, você pode comprar, baixar no tablet ou no livro eletrônico, entendeu? Então, essa pandemia abriu muito as portas da leitura, né? Só não aconselho a ler muito jornal, senão a sua saúde mental vai para o beleléu. Mas livros e livros, bons livros, eu aconselharia com certeza você a ler, né? É verdade. E quão saudável é isso, né? A questão da literatura. Sim. Porque eu falo assim que com o livro você viaja dentro da mente ali do autor, quando, né, o que ele quis escrever com você isso. Começa a fabular. Você vai viajando junto com ele, né? Você vai viajando ali dentro daquela história dele, né? Seja como for. Então é muito bacana, né? Bom, e aí, então, pra gente... Chegou o grande momento, né? Porque senão, nossa senhora, você tá me bate, gente. Eu queria muito que você falasse do seu livro. Aí depois eu falo do meu, mas o meu é rapidinho. Vai falar o meu primeiro? Pode falar, eu vou ser o convidado de hoje. Então tá bom, então. Eu vou falar, olha, eu já participei de inúmeras coletâneas, né, aqui na Baixada Fluminense. Por exemplo, a última coletânea que eu participei foi do Aleatórios, 2019 e tal. E, enfim, eu participei de coletânea de poesia, enfim. Mas o meu primeiro livro solo, esse aqui de 2019, né? O Mundo de Fábulas e de Livros. Robson Jesus Rua pela Moserates Edições, tá? Que a Moserates Edições, eles fazem o livro impresso de forma artesanal, é um material artesanalmente impresso. Não perde nenhum tipo de validade, porque ele é registrado, ele tem ficha catalográfica, ele tem ISBN, tem todos os trâmites legais de exigência da publicação de um livro. Por ele ser publicado, senão a pessoa vê, não, que parece que é pirata, né? Não é nada a ver, tem nada a ver, tá tudo registrado, tudo bonitinho. Só impresso de forma artesanal, e todo um trâmite muito legal, seria uma arte-terapia, na minha opinião, entendeu? Acho que os clientes poderiam conhecer essa técnica. Não, é sério. Interessante você fazer. Que a Nise da Silveira, quando ela começou o trabalho dela no Engenho de Dentro, né, na década de 40, uma das oficinas que ela tinha era de encadernação de livros, de encadernação. Correto. Olha pra você ver, sim. A Nise já fazendo história nessa parte da literatura aí. E enfatizou isso no filme também. Essa parte que você abordou. Abordou no filme também. E ele tá falando, né, para quem não conhece, né, eu acho que Nise, o Coração da Loucura, para quem não conhece, Loucura tem no BI, tem no Netflix. Gente, assista, é incrível. Muito bom, aconselho você a assistir. Muito bom o livro, né? E que esse livro é um livro de poesias, né? Que fala muito sobre minha pessoa, é um livro que fala sobre meu ofício, minha vivência de vida, fala sobre Baixada Fluminense, fala sobre o Instituto Nise da Silveira, enfim, tem muitos. Eu vou só falar que eu vou declamar já um poema para vocês. Tem o samba que eu fiz, você soube do samba que eu fiz lá pro Instituto. Tem o samba tá aqui, eu fiz junto com a Elisama, conhece a Elisama, né? Elisama Arnold, que é lá do Nise, que é a porta-bandeira. Tá legal. Porta-bandeira, já sabe. Falou porta-bandeira, já sabe. Nós fizemos um samba juntos, né? Concorremos lá e tal. Não ganhamos, mas faz parte da nossa terapia, correto? Tá aqui nesse livro também, o samba, né? E, enfim, tem sobre meu ofício, tem sobre a Baixada Fluminense, tem várias homenagens aqui, enfim, mas eu vou falar sobre a Nise da Silveira, eu vou declamar essa poesia do Nise da Silveira, que é muito interessante. Nise da Silveira, prepare o coração aí, tomou o coração? Você não é cardiopada não, né? Então tá bom, então. Não, se eu tivesse que morrer pelas coisas que já aconteceu comigo e com a Nise, assim, meu filho. Ih, rapaz!
Pô, por exemplo, a Anísia da Silveira foi perseguida, torturada, foi exilada, enfim, e nada não deixou se abater, né? Mas vamos lá. Anísia da Silveira. Nunca tive nenhum preconceito em relação aos seus clientes. Porém, ao chegar ao Instituto Anísia da Silveira, minha vida mudou completamente. Pois pude ver de perto e ver a experiência da saúde mental. É gratificante, é emocionante, pois a minha contribuição foi direta e indireta nessa empreitada. Não só nas questões de documentos bibliográficos, sei que vai muito além do meu ofício, vai dentro do meu coração. Além do complexo institucional, visando além da questão científica. Não é só isso. Está nas terapias, está nas rodas de conversa, na dança, na biblioterapia, na luta nas residências terapêuticas, no bloco de carnaval. É dar vida a quem teve a sua vida ceifada. É abrir os pensamentos de determinadas pessoas, que elas saiam das suas caixas de fósforo e entram na luta antimanicomial, por mais amor, por mais Anísia da Silveira, por mais residências terapêuticas. Muito interessante esse poema. Lindo, muito lindo. E é a realidade, né? Assim, porque lá é muito mais do que um trabalho assim da luta antimanicomial, né? Assim, a gente percebe que tem muito mais, que realmente tem o dedo da Anísia, os projetos assim que vieram depois dela, né? Que eu falo que são os desdobramentos aí do trabalho dela lá dentro do Anísia que a gente vê, né? Seja pelo o antigo Hotel da Loucura, hoje a Travessia, seja pelo Ponto de Cultura e Loucura Suburbana, né? E seja pelo o EAT, né? Então, assim, tem muitas coisas que vieram depois dela mesmo, e você vê que tem, assim, tudo tem um dedinho dela, todos ali têm, né, um pouco de Anísia, assim, de si, porque realmente passa isso para as pessoas, né? E aí, para quem não conhece, gente, tem aí na internet, é uma lagoana de Maceió, uma nordestina porreta, né, que fez diferença na vida dos diferentes. Então, assim, gente, assim, é cultura brasileira isso. A gente não conhece sobre Anísia da Silveira, não sabe o trabalho maravilhoso dessa médica, assim, que uma das primeiras médicas, né, do nosso país, uma mulher que revolucionou aí a medicina, pensando em psiquiatria, né, na época dela, né, as pessoas falam aí de 1970, da luta antimanicomial no Brasil, a Anísia, lá na década de 40, já fazia isso, né? O Osório César, lá final de 1800 e pouco, lá já fazia isso. Então, a gente não conhece da nossa história. Então, acho que é importante a gente pensar qual que é a história que realmente a gente conhece do nosso país e qual que a gente não conhece. Ou até onde a gente vai ficar fechando os olhos para aquilo que realmente é de valor, né, que a gente tem no nosso país. Correto, correto. Muito bom, muito bom. E aí, você tem mais livros seus? Não, livros eu só tenho, assim, publicados eu só tenho esse, né? É o meu primeiro livro. Né? Mas tem mais aí, guardadinho aí, né? Tem mais que eu participei, né? Como eu falei anteriormente, foram as coletâneas que eu participei, né? Mas solo só tem esse aqui. Entendeu? Legal. Participei de contos, dias, enfim. Mas solo só foi esse. Quer que eu reclame mais um, não? Pode ler mais um. Aí depois eu falo do meu livro. Eu tô mais interessada no seu. Tá bom, eu vou declamar um aqui sobre essa semana não, foi esse mês. Esse mês saiu uma reportagem, né? Não só aqui na Baixada Fluminense, mas no estado do Rio, sobre João Cândido, né? Sobre a luta para oficializar, né? Não só o seu museu, mas oficializar a história e ele como rei da vitória, né? Não da vitória, mas da luta da Guerra da Chibata, né? Que o museu fica no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Então, são várias reportagens aqui no Rio sobre o museu dele, que fizeram um painel de grafite e tal, e está em trâmite, né, botaram uma placa com o nome dele, e eu fiz uma poesia em homenagem a essa luta, né, uma luta nossa aqui da Baixada Fluminense, uma luta de negros e negras em relação a essa questão da Guerra da Chibata, né. O título da poesia é Herói do Mar. Negro, valente, lutador, não se deixou se intimidar. Para quem já encarou o mar revoltoso, com inúmeras tempestades, pessoas com estrelas no ombro não vão nos amedrontar. É a minha luta, é a luta do povo. É com a minha etnia. Os chicotes nos nossos dorsos não vão nos intimidar. Ferve ainda mais o nosso sangue em nossas veias. Dar-nos mais forças para pelejar.
e para a vitória celebrar. A luta de João Cândido e a batalha pelo seu reconhecimento. Viva São João de Meriti, viva a Baixada Fluminense, viva Rio de Janeiro, viva João Cândido Felisberto. Muito Muito, legal, muito né? E aí, contando uma legal esse poema. história, né, de uma pessoa através, né, do seu olhar aí dessa história, né? Uhum. Muito bom. Muito bom. Bom, aí é só a gente começar a fechar aqui um pouquinho pelo nosso horário aqui já está quase na hora. Opa! Tá faltando 12 minutos ainda, mas assim, dá tempo de falar muita coisa. Mas, assim, porque, né, eu nem ia falar isso, mas já que ele insistiu, então eu também não vou deixar eu perder a oportunidade. Né? Da questão do meu livro, na verdade, meu livro, eu comecei a fazer as pesquisas da Anísia em 2013 para 2014, mais ou menos, e aí em 2015 foi a primeira vez em janeiro que eu fui ao Instituto, né? E foi bem assim, em janeiro, e aí depois nunca mais deixei disso. Só não fui ano passado, como disse, por causa da pandemia, né? Já estava marcado, passagem de voo marcado, tudo direitinho, né? Para ir sempre eu vou em junho, no mês de junho. E tem um evento de saúde mental no Rio todo ano, então eu ia, e só que eu ficava hospedada no Instituto Nise da Silveira. E aí, com esse olhar, com o tempo, né, de histórias que eu fui ouvindo, de experiências e vivências que eu fui tendo, aí eu falei assim, gente, eu preciso de... Eu não estava assim, muito satisfeita de ficar só pesquisando e lendo aquela coisa. E aí eu comecei a frequentar todos os ambientes aí da Nise, no Rio, né, e eu falei assim, não, eu preciso de escrever isso, assim. Aí eu comecei a escrever, mas sem pretensão nenhuma de livro, nem nada. Comecei a escrever algumas coisas para não esquecer. Eu tenho uns caderninhos, assim, com as minhas anotações, né, e tal. E aí, um dia, eu conversando com a Gladys, né, que é uma das coordenadoras lá do Museu Imagem do Do Consciência, lá museu. no Instituto, ela falou assim, Elaine, por que você não escreve um livro? Porque eu acho que vai ser tão bacana, porque você tem tanta história legal que aconteceu, né, nessa sua passagem aí, desde que a Misa entrou na sua vida até hoje, tal, por que você não conta essas histórias? Porque, assim, livros sobre ela, até que ela não gostava muito que, né, que quisesse um dia alguém fazer um livro sobre ela. Às vezes, contar das histórias, dos trabalhos ali, dos clientes dela e tudo. Mas eu falei assim, não, eu também não queria contar a história dela, porque a história dela tem um monte de gente que já contou em livros, tem o Sim. filme. Eu queria o meu olhar dessa história, né? E, inclusive, eu até chamei a Gladys para fazer o prefácio, ela aceitou. E aí, o que que acontece? Eu comecei, então, a escrever, tem uma parte escrita, outra parte, às vezes, eu paro, porque eu falo assim, o livro está no tempo dele, né? Porque eu não fiquei Sim. preocupada, eu tenho que fazer ele em 2 meses ou um ano. Não, eu estou escrevendo conforme ele vai vindo. Mas aí, ano passado, no final do ano, eu tive uma oportunidade de estar em contato com uma editora, né? Eu já tinha tido uma em 2016 ou 17, mais ou menos, ela também ficou interessada. Mas aí, como eu não escrevi logo o livro, aí eu deixei esse projeto um pouco assim de lado. E aí, quando foi ano passado, no final do ano, eu conversei com uma outra editora. Ela gostou muito assim, o que seria o conteúdo do livro, né? A história toda. Contei algumas coisas que vão estar lá no livro para eles entenderem qual que seria o meu olhar da Anísia da Silveira. Então, aí eu fiz a vaquinha coletiva, né? Que tem aquelas vaquinhas coletivas, quando você diz aí que é tão difícil, às vezes a gente editar livros, realmente não é fácil, porque não é barato, né? Então, assim, aí eu fui para essa editora, me passou o orçamento, coloquei todas as despesas que eu vou precisar por causa do livro, que eu tenho que enviar pelo correio, às vezes eu tenho que fazer alguma viagem pro lançamento, igual no Rio mesmo. Eu tenho que ir no Instituto Nise, na Casa das Palmeiras, para fazer esse lançamento lá. Então, eu preciso sair daqui de Minas Gerais, né, para ir para o Rio para fazer isso. Então, tem que ter essas despesas todas. E aí, lá na vaquinha coletiva, né, o site, aí tá lá o nome do livro, que chama As Pessoas de Nise, né? E ali eu conto histórias de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela Nise da Silveira, né? Seja através da arte ou do afeto, incluindo a minha, né? Porque eu não posso deixar de Cara, falar do trabalho que ela fez de transformação na minha vida depois que ela entrou, porque foi, assim, realmente nítido, incrível, né? O trabalho que essa mulher fez e aquilo que ela me fez repensar na própria psicologia, na ciência da psicologia, né? Que eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga, sim. atuante, né? Então, assim, o olhar dela foi muito mais do que aquilo, assim, que é dado lá dentro de sala, que dentro de sala a gente nem estuda sobre Inês da Silveira, que eu acho um absurdo, assim. É uma pessoa, né, como diz, ouro da casa, não é prata da casa, não, é ouro da casa, e as pessoas não sabem dela, da história dela. Então, eu falei assim, a minha missão é levar a Nise para onde que eu conseguir ir, né? Inclusive, ano retrasado, eu fiz uma viagem para a Europa
E eu marquei com algumas pessoas lá, né? Em Portugal, principalmente onde que eu marquei, acho que em Portugal e na Espanha. Marquei nesses dois lugares, só que acabou que de última hora, aí as pessoas não conseguiram organizar algumas coisas lá do evento e a gente teve que suspender. Mas eu falo, olha, né? Mas de qualquer jeito o contato foi feito, elas interessaram. Inclusive tem uma pessoa do Chile que já está marcado, que ano passado eu ia para o Chile em maio, mas por causa da pandemia, né? Não teve como. E aí agora, final de agosto para setembro, possivelmente eu vou para lá, né? Vamos ver como que as coisas vão, porque eu também tenho que usar minha passagem, porque, né? As companhias que assim, tem a pandemia, tinha prazo, e aí eu tô aqui me se virando os 30 para me reorganizar para fazer essa viagem, porque senão eu vou perder o valor da passagem que eu já paguei desde o ano passado, né? Então, assim, mas eu tô programando de final de agosto para início de setembro. Então, assim, e aí eu fiz um contato com algumas pessoas lá que ficaram interessadas, porque muitas pessoas não sabem que se hoje existe psicologia analítica no Brasil e na América do Sul, foi a Anísia da Silveira que trouxe, né? Sim, sim. Através do contato que ela teve com o Jung lá no Instituto, né, Foi do lá Jung, pessoalmente. né? Então, assim, O as Jung pessoas não pensava que sabem era dessas homem, né? histórias. Oi? O Jung pensava que ela era homem, né? O Pois Jung então, pensava que era homem, né? a gente Cadê o Nise? Cadê o Nise Silveira? O Nise. que deu o Anísio da Silveira, tem todas essas histórias, né? Mas, assim, o que eu coloco nesse livro? Eu coloco um olhar meu mesmo, assim, de ter conversado com clientes dela, com pessoas que trabalharam com ela, pessoas que estão vivas até hoje, assim, que contam histórias de pessoas que já faleceram, né? De várias pessoas. Eu comprei livros de pessoas que foram clientes da Nise, que escreveram livros. Então, assim, realmente eu aprofundei na história dela, eu dou cursos hoje dela, né? Eu dou workshops, palestras, inclusive tem dois livros, né? Assim, aliás, tem três livros. Tem esse meu livro, que eu vou contar, então, esse olhar meu de pessoas. Eu vou contar histórias de pessoas que tiveram a sua vida transformada pela passagem da Nisa aí na sua vida. Então, assim, o livro, o tema dele é isso. Aí tem várias pessoas, eu tenho isso gravado em vídeo, né? Tem por escrito, as pessoas dando seus depoimentos. Então foi muito emocionante. Assim, a pessoa contava, ela chorava, eu chorava também, porque foi lindo, assim, essa Foi, busca foi. dessa pesquisa, né? Foi muito bacana. E eu tenho um outro livro que eu fiz o prefácio de um livro de uma conhecida que ela fez um trabalho de conto de fadas, né? Através da arte terapia. E aí eu fiz o prefácio desse livro dela, que é da Sônia Branco, né? Inclusive ela é de Rio das Ostras, né? E hoje Rio de ela mora em Janeiro? Curitiba. E aí eu fiz o prefácio do livro dela. E recentemente, agora, início de janeiro, eu recebi um outro convite que eu fiquei muito lisonjeada, mas muito assim, estou muito apaixonada com a ideia. Inclusive, a qualquer momento eu vou começar a escrever, porque eu não escrevi, porque sabe aquela coisa assim, você está elaborando dentro da sua cabeça o que você vai escrever? E aí eu fui convidada para participar de escrever um capítulo do livro da Nancy Rabelo, que ela é uma Rabelo, sim, arteterapeuta sim. e pedagoga de São Paulo, né? Então ela me Sim, convidou, conheço. ela é muito minha amiga, e aí ela me convidou para Conheço ela. participar. Pois é, então ela me Conheço o convidou. trabalho dela. Conheço o trabalho dela. Uhum. Eu conheço ela na casa dela, conheço tudo. Eu já fui na casa dela, lá em São Paulo, Ela assim, é uma gracinha de pessoa. Já trouxe ela para Sete Lagoas para dar um curso de o desenho, né, infantil, para falar dessa questão da leitura do desenho infantil. E desenho, aí ela me sim. convidou, então, para poder escrever um capítulo, né, dentro do livro dela, falando de desenhos. E aí, no capítulo dela, eu vou escrever sobre os desenhos, né, de uma maneira geral, assim, os desenhos dos clientes da Anísia da Silveira, com esse olhar da Anísia da Silveira. Então, quer dizer, Sim. vamos plantar Anísia em todos os lados aí. Então, eu fiquei muito, mas muito honrada, assim, né, de colocar esse olhar mais, assim, dos desenhos, da arte, né, dos clientes da Anísia da Silveira, nesse livro dela. Então, são vários autores que ela convidou, né, para poder falar sobre o desenho ou arte, alguma coisa assim. E ela falou assim, Elaine, eu quero que você coloque o seu olhar da Anísia da Silveira e seja o que for. E aí, como o livro dela é de desenho, né, eu falei, então eu vou colocar os clientes e as suas artes ali, né, para falar disso. Então eu tô naquele momento assim que a coisa tá fervendo aqui ainda para saber que na hora que sair, que saia pelo menos bom, que as pessoas gostem dessa história, né? Então eu tô muito feliz com esse livro dela que vai ser lançado em junho, né? Tá programado para junho. Aí eu tenho o prazo para entregar, para passar pela editora, aquela coisa toda. Ah, Então, legal. Show de bola. muito bacana. Né? Então é isso, Mas, assim, um mas, pouco. mas,
Mas esse trabalho em específico dela, né? Vai ser além das cabalas, né? Vamos fixar só nas cabalas, né? Vamos deixar os clientes, né, desenhar, né? E ali vai fazer todo um trabalho. As mandalas, perdão. Das mandalas. Não, especificamente eu não vou falar assim das mandalas. Eu vou falar de todos os desenhos, né? E como que era o olhar desses clientes dela, quando ele se manifestava, se expressava, né? O seu inconsciente, os seus sentimentos, suas emoções, através daquela arte, né? Daquele desenho. Então, não vou falar específico só das mandalas. Com certeza as mandalas vão estar lá, né? Sim. Mas eu não vou falar, porque não só isso. Né? Assim, para a gente que já visitou o Museu Imagem do Inconsciente, né? Que tem a parte viva e a parte morta, que a gente chama lá, que é a parte morta, entre aspas, né? Que é a parte onde, desde que a Anis começou o trabalho dela, até enquanto ela ficou viva, né? Tem os trabalhos dos clientes, e a parte viva são os desenhos, esculturas, né? De trabalhos de clientes lá do museu, da morte da Anis até hoje, né? Então, assim, gente, se for num lugar que é de arte, e arte, assim, riquíssima, vá no museu. Porque tem trabalhos incríveis, maravilhosos e feitos por pacientes psiquiátricos. Então, gente, não tem diferença, apesar que lá é um trabalho terapêutico, um trabalho que é feito no ateliê lá do Museu Imagem do Inconsciente, tem um trabalho todo respeitoso, que não se vende isso nem nada, só às vezes faz, né, as exposições fodas e aquela permanente, mesmo assim de vez em quando eles estão trocando ali no museu, mas a gente percebe a riqueza artística, né, que o próprio Mário Pedrosa, lá atrás, quando ele falou com a Anis, falou assim, isso é arte bruta, é uma arte que vem ali de dentro da pessoa, não tem aquela coisa da técnica, não, é algo que vem do inconsciente contando a história da pessoa. É incrível isso, gente, é um trabalho magnífico, assim. E aí eu vou contar um pouco nesse livro da Nancy, né, Rabelo, contando um pouco aí dos desenhos, da arte, aí, um pouco da escultura, né, brevemente, mas como o trabalho dela é muito focada no desenho, né, então eu vou focar mais também nesse tema dela, mas falando aí dos clientes e do trabalho da Anísia ali, com arte e afeto, né, porque essa mulher foi demais. Com certeza, com certeza. Sou suspeitivo, ó, fica até vermelha. Amo essa mulher demais. Essa questão de escultura até me remete àquelas questões do antes e depois da lobotomia, quando começou a fazer arte, o cliente fazia aquela arte toda torta e tal, não desfazia. E depois, né? Vamos deixar aguçar a curiosidade do público aí para depois comprar o livro. É verdade? O capítulo do meu livro, nesse da Nancy, vai se chamar os inumeráveis. O que, gente? Os inumeráveis estados do ser. Eu acho que é alguma coisa assim, mas eu não estou lembrada agora direitinho, mas está anotado aqui. Mas por quê? Remetendo a um dos livros do Anthony Artaud, né, que foi um dos autores que Nise lia. Né? Na passagem dela, depois que ela descobriu Jung, principalmente, ela começou a estudar vários autores. E ela descobriu o Anthony Artaud, que foi um paciente psiquiátrico, aonde que ele colocou ali nos seus livros a sua dor, o seu sofrimento, e falando tanto que a arte salva, que a arte transforma. Então, assim, é magnífico, né, isso. Quanto que a arte realmente salva vidas. Com certeza, com certeza. E nos salvou na pandemia, né, Robson? Também. Está sendo a nossa terapia. É verdade. Então, querida, que eu te agradecer muito pela sua participação. Agora, realmente, nós finalizamos. Né? E agradeço muito o seu carinho, sua dedicação. Né? Eu falo assim que eu sempre vou ser admirada por todas as pessoas que usam a arte, seja através da música, da literatura, das artes plásticas, artes visuais, da dança, né? Das esculturas aí, das expressões, né? Quais forem aí. Então, assim, a gente pensar assim, gente, o quanto que realmente faz diferença na vida das pessoas você levar a arte como forma transformadora das pessoas, como forma humanizadora, como forma de salvar vidas, de curar a das suas doenças. Elaine, a arte cura? Vê o que na pandemia, o que te curou? O que te salvou? O que te curou? Né? Vamos pensar nisso aí. Então, agradecer muito do fundo do meu coração, te parabenizar pelo seu trabalho, o trabalho da Shirley, que eu vi que toda hora coloca um comentáriozinho aqui. Então, assim, agradecer a todo mundo, né, que está aí nessa luta, né, pela arte aí como forma, né, de educar as pessoas, de curar as pessoas, o quão importante que é isso. E viva a Anísia da Silveira. Viva a Anísia da Silveira.
Queria agradecer a oportunidade aí, por gentileza, quem puder nos ajudar, né? RNBC e o Grupo Tecendo a Rede de Leitura. O grupo ajuda muitas pessoas e depende de você também. O Instagram do Robson está aqui, é só você no direct, também, qualquer coisa. Procura no direct, ou então me procura, que eu também mando o Instagram dele. E essa live vai estar gravada aqui. E também, mais tarde, eu vou colocar, se não der nenhum problema, porque hoje a Julinho mais cedo, ela deu problema, eu não consegui gravar. Tomara que não dá nenhum problema. Vou deixar também no meu YouTube, lá no YouTube do Café com Cultura, tá? Então, gente, um beijo no coração de todo mundo. Divulgue essa live para todo mundo, para essa, né, arte, literatura e cultura da Baixada Fluminense e para o nosso Brasil inteiro, para chegar em várias regiões aí do próprio Rio de Janeiro, que as pessoas não conheçam, né? E outras regiões aí do nosso país, que é tão lindo e maravilhoso. Né? E manda para todo mundo aí, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Tá bom. Obrigado, obrigado. Forte abraço aí, tá, pessoal? Obrigado. Um beijo no coração, gente. Tchau. Tchau, tchau.